Gesaí, Maravilha! Gesaí, A paz do Senhor, meu companheiro pastor Jefferson, a paz do nosso Senhor, amigo, como é e bom a paz, revê-lo. obrigado, a recíproca é verdadeira, e a paz para os nossos amigos e irmãos que estão entrando aí na nossa live a partir de agora, né? Sim, Vamos sim. juntos aí ter uma hora muito especial para as nossas vidas, Jefferson, porque nós Amém. vamos falar de algo que tem a ver com a vida da igreja, tem a ver com a sua vida, com a minha vida também, que é missões. Estou feliz de ter você aqui, meu companheiro. Que honra! O privilégio é nosso, o privilégio é nosso. A gente tem acompanhado você aí nessa transmissão, né, junto com vários companheiros nossos, amigos nossos, né, e que tem edificado muito as nossas vidas e de muitos outros, porque tem alcançado até o outro lado da fronteira, que e do outro lado dos oceanos, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. E eu fico Isso é muito muito feliz importante. pelo que Isso Deus é tem feito. maravilhoso. Benção, benção pura. Como é que está a família aí? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Acabamos de chegar da Macarene, igreja. Danielzinho, missionáriozinho. Bem, bem. Tá na bênção, louvado seja o nome do Coisa Senhor. boa. Bom, Jefferson, eu vou, nessa oportunidade aqui, a gente está expressando aqui a nossa alegria, né? Eu acho que essa live vai ser muito importante. Vai ser uma live que vai trazer informações muito importantes para os nossos irmãos que nos acompanham aqui. Vai ser bem esclarecedora e também conscientizadora, né? Uhum. E nós vamos aproveitar da melhor forma possível, na certeza de que essa é só a primeira de Amém, muitas que nós teremos aqui. amém, E eu creio que vidas vão ser impactadas através desse trabalho. amém. E eu gostaria de começar essa live, nesses primeiros minutos aqui, dando a oportunidade a você para você se apresentar aí, para você dizer, afinal de contas, querido Jefferson de França, da onde Amém. veio, o que ele come. Oh, meu Deus, oh, meu Deus. Gafanhoto, comemos gafanhoto. Então, em primeiro lugar, né, eu quero agradecer a Deus essa oportunidade de estar junto com você mais uma vez aí nessa tarefa e principalmente a oportunidade de poder compartilhar um pouco sobre o chamado missionário, um pouco daquilo que Deus tem nos dado e tem nos presenteado com o privilégio de servir a Ele. Tudo começou quando eu tinha 12 anos, né? E ali Opa, numa noite assim, de uma noite como parecia como as outras, mas naquela noite eu tive um sonho que eu nunca tinha tido na minha vida, não na intensidade, não na proporção de sentimento, como eu tinha, ainda era um adolescente ainda, mas eu tinha convicção que aquele sonho ele não era igual aos outros que eu houvera tido normalmente, porque eu pude sentir o calor, eu pude sentir o cheiro, eu pude sentir. Posso dizer os sete sentidos que nós temos, maravilha. literalmente como eu tivesse naquele lugar. E ali naquele sonho, Deus ele falava comigo que iria me enviar a um lugar muito longe. Até então eu não sabia onde era. E, e Deus me mostra uma árvore no meio do deserto. E nessa árvore no meio do deserto é interessante porque no deserto não nasce árvore, né? É, Mas tinha uma árvore no meio do deserto. E passou-se muito tempo. Eu não tinha entendido, eu me lembro como fosse hoje, minha mãe falou assim, Jefferson, é sonho de barriga cheia, vai dormir e tal, mas eu sabia que aquele sonho lá tinha algo diferente. E quando Deus fala conosco, literalmente sobre o chamado, ele fala exatamente de forma diferente.
Perfeito. não é como das outras formas. E eu acho que isso é uma peculiaridade do Pai em você saber separar quando é Deus e quando é emoção. E quando é Deus, ele tem por sua natureza confirmar isso várias vezes na nossa vida. E com 18 anos, eu tive o mesmo sonho de novo. Então eu tive com 12 o despertar e o 18 a confirmação. Agora, o que foi feito nesse período todo? Eu continuei minha vida normal, mas aquele sonho sempre estava em minha consciência. Sabe, Jesus é interessante isso, porque muitas pessoas às vezes foram chamados É, e tocados de uma forma diferente por esse chamado. Mas a vida ela transcorreu e ela muitas das vezes você não teve a sensibilidade de dar continuidade àquele despertar do chamado ao qual foi dado a você. E você acabou se distraindo com outras coisas e esquecendo. Eu lembro quando chama 3 vezes que estava dormindo aquele menino, Samuel, 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 exatamente. E ele estava dormindo e chama, ele estava dormindo e chama. Quando dizer, eis-me aqui, Senhor. é, É perfeito. essa palavra que o Senhor espera de ouvir de nós quando Ele nos chama para a sua obra. E com 18, eu tive o sonho de novo, porque aquela chama ficou ardendo dentro de mim. Sim. E nessa vez, eu estava lá no mesmo deserto, na mesma árvore, sendo que dessa vez Deus me tirava de perto da árvore, me levava para um oceano, eu entrava num navio, e em cima do navio estava escrito África. E com 18 anos, já estava no ensino médio, já estava terminando o ensino médio, já estava tentando carreira militar. E eu fui pegar o livro de história. Eu fui pegar o livro que eu fui procurar no livro que lugar era esse que tinha aquela árvore. Gente, a árvore está lá até hoje. Que coisa linda. E é incrível como essa árvore, ela é real. No deserto do Saara, entre Agadez, que é a terra do Níger, que é uma cidade do Níger, para Sim. você sair de Niamey a Agadez, existia um ponto de referência, desde 1976, há muitos anos atrás, que era uma árvore que havia nascido ali. A árvore, não se sabe como ou por que ela não morria. E no meio do... É interessante essa história, porque no meio do deserto existia a corrida da Madagascar, aquela corrida de jipes. É E isso, Paris-Dakar. um repórter, É essa? eu não sei se foi um repórter ou se foi, eu não lembro bem agora, se foi o repórter ou se foi o motorista. No meio do deserto, onde você não tem nada para bater, ele bateu aonde? Justamente na árvore. E por homenagem, para que era a única árvore que tinha no deserto do Saara, eles fizeram lá um tronco, né? Hoje é um tronco de cimento e tal, simbolizando aquela árvore que ali estava. Mas ela ainda está lá, aquele marco. E quando eu achei essa história no livro de história, e que eu vi a foto, era exatamente a árvore e o local, quando eu tinha 12 anos. Que coisa E quando linda, eu hein? fui É um confinado com chamado, 18. Sim. E aí chamado eu, divino. isso, e aí eu sabia para onde eu tinha que ir. Eu sabia para onde Deus tinha que me enviar. Ah, mas todo mundo Deus sabe para onde vai? Não, né? Tem pessoas que Deus ele revela com o tempo, tem pessoas que Deus na caminhada é o propósito de Deus. Mas no meu caso específico, ele me disse exatamente onde eu iria. E Deus não é Deus de confusão, é objetivo, né? isso, e assim foi. E assim foi, entendeu? Coisa linda, que lindo testemunho. Tem bastante gente chegando aqui, Jefferson. Tem as mensagens aqui chegando.
ou pessoas, né, no caso. O José Carlos Melo está acompanhando aqui, seja bem-vindo. Sirlene Serrano, seja bem-vindo. Deviane Moura, Jefferson, está conosco aqui, a nossa querida Deviane. Benção. Eu vou fazer uma live com Deviane. Deviane tem conteúdo. Dei, Também está conosco aqui o Zex Marques, também está conosco. A Deviane está dizendo aqui, a paz do Senhor, meu pastor, benção pura. amém, Pai do Senhor. Tá com a gente também Kelly da África também. Ela é companheira Bom, nossa lá do Níger que e maravilha. é missionária de tempo integral junto com seu esposo Josué, suas duas filhinhas. E eles são lá, o projeto deles são fantásticos com crianças. Você vai conhecer, você pode marcar uma live com ele. Ó. Já vou desafiar você, nosso pastor, para apresentar o seu projeto aí do Níger. É legal, vamos combinar isso aí. Bom, vamos aproveitar, isso é muito interessante. É a Kelly, né? Missionária Isso, Kelly? Maravilha, isso. vamos combinar. E pastor Também está Josué. aí o Josélia Valadão, está dizendo aqui, a paz do Senhor, pastor Jesaías, a paz do Senhor, irmã Josélia, muito obrigado por estar conosco. Eu não sei se você está vendo alguma mensagem aí, Eu o estou Jefferson, vendo, além só dessa que você entrando aqui. citou, Estou vendo porque aqui algumas sumiu as mensagens. minhas. Aqui estão subindo, tá subindo aqui. Tem também de Fábio Renato, Fábio e Fábio Renata. Renato. A paz, meus pastores, amém, meu irmão. Estamos aqui, o pessoal está chegando aqui. Tem Isso. bastante gente. E Jéssica, e vocês que estão chegando aí, compartilha, nos ajuda aí compartilhando a isso, nossa live, isso. para que mais Jéssica, pessoas possam acompanhar. isso, a paz, primo. Gisele, Sobral tá aí na área também, ó. Opa, o Robson é quem? Da família Sobral. Robson, isso, Robson Sobral, Um abraço aí, grande. Robson Sobral. Eu falo para Sobral que eu tenho que levar ele para África, para ele ensinar os meninos lá a tocar. Ele Rapaz, vai vai fazer ser uma sucesso, hein? bênção. Vai, muita coisa mesmo. Que maravilha. O Robson é uma O joia rara Anderson, que nós temos aqui. isso, o Anderson também, a paz do Senhor. É, tem bastante gente aqui que vai subindo, a gente tem que colocar a Núbia entrou aqui também, desse satélite. Núbia, paz, Núbia, um abraço. Isso é bênção, bênção de Deus. Maravilha. Bom, Jefferson, vamos seguindo em frente. Eu gostaria que você definisse para nós missão e missionário. Mas eu estou falando para você definir por quê. Se a gente for perguntar a todo mundo aqui o que é missão, o que é um missionário, todo mundo vai ter uma definição. Uma definição teológica, uma definição que ouviu de alguém, que aprendeu de alguém. Mas nós estamos conversando hoje aqui com uma pessoa que conhece missão de perto. Você vive missão. E já esteve em alguns campos, né? Você citou a África aqui, mas eu sei que você já esteve em outros lugares Sim, sim. fazendo missões, inclusive, mas lá no final a gente vai falar um pouco sobre o trabalho que está acontecendo no Brasil também, no Sertão, que você tem trabalhado aí, desenvolvido, porque você é o diretor do Demadevep. Então eu gostaria que você, com o seu coração, com o seu entendimento, com a sua experiência de vida como missionário, definisse para nós, na sua visão, o que de fato é missão, como você enxerga a missão e como você enxerga o missionário, que é aquele que pratica a missão. Uhum. Bem, a palavra missão ela vem da origem ir, né? Ir para cumprir algo. Você tem que ir. É interessante essa termologia em missão porque ela está agregada a alguns critérios. Por exemplo, como você é um soldado, eu vou fazer um exemplo para ficar mais claro, Sim, mas quando você é um militar e vocês chegam para você falar, ó, você vai para o Haiti, a missão é do Haiti, missão do Haiti. E ela está sempre agregada a um local específico, a um tempo específico e a um propósito específico. Quando acabou a missão, por exemplo, nós vimos aí no Brasil aqui, né, a missão da Haiti ela acabou e os perfeito. soldados retornaram.
Então, o conceito missão é justamente esse. É o conceito de você ir para cumprir um propósito. Ponto. Nem mais e nem menos. Agora, esse ir cumprir um propósito, ele abrange ele é global, ele abrange uma visão, uma cosmovisão global em todos os âmbitos, tanto a nível territorial, quanto a nível espiritual, quanto a nível prático. Porém, em todos os seus âmbitos, eles são literalmente iguais em um ponto. Quando nós decidimos fazer a missão, nós precisamos entender aonde Deus está nos enviando para fazer a missão. Porque a missão Perfeito. ela sempre deve ser feita no centro da vontade de Deus. Porque muitos de nós às vezes pensamos, Jesaías, que tudo que fazemos é missão. Correto. Não necessariamente. Tudo que fazemos é pregar o evangelho, é levar o evangelho. Não que a missão não seja isso, é também isso. Mas a missão ela vai muito mais além do que só anunciar. A missão ela vai no anunciar, no implantar, no crescimento e etc e tal, né? Perfeito. Então, assim, por exemplo, muitas pessoas falam, eu vou ali e levo uma cesta básica, eu estou fazendo missão. Tá fazendo missão, mas não botar assim no seu contexto global, mas sim uma parte da missão, um braço da missão, né? E isso é bem importante a gente É uma é, ação que tem a ver com missão, mas não pode ser usado para definir missão. definir missão, exatamente, entendeu? Ela agrega a missão, ela faz parte da árvore, do seu contexto como um todo, Correto. porém, ela não é só isso, entendeu? Como também anunciar não é só o anúncio, exige também outras coisas que acrementa o chamado da missão, entendeu? Então, Perfeito. eu gosto de fazer uma pergunta sempre, quando a gente fala sobre missão e missionário. Uma certa vez, me fizeram essa pergunta e me fez avaliar-me a mim mesmo. Perguntar assim, você é missionário? Eu falei assim, sou missionário. Então, onde é o seu campo? Aí na hora eu parei assim, falei assim, meu campo? Na época eu não era missionário ainda de carreira, Sim. né? Estava estudando. Meu campo? Meu campo é o Brasil. Então sua missão, a missão que Deus te chamou para evangelizar no Brasil. Aí eu falei, é no Brasil por enquanto. Falei, então a missão é Brasil. Então você está entendendo o conceito? Para você ter a missão, você tem que ter o propósito. Você tem que compreender o propósito. Para O que então chamado Deus tem que possa. ser claro, né? O chamado tem que ser claro, o entendimento do trabalho tem que ser claro, tem que haver objetividade, é por aí, né? É por aí, porque senão você generaliza de uma forma que chega a, vamos botar assim, a perder o sentido real do propósito da missão. Tudo é missão, tudo é missão, tudo é missão, chega a um ponto que já perde o sentido real da palavra missão. Missão tem que ter direcionamento, propósito e, principalmente, ela tem um tempo determinado por Deus. Até a própria missão de Cristo, teve um tempo determinado por Deus na Terra, 33 Perfeito. anos, e até que ele cumpriu na cruz aquilo que Deus o enviou para fazer. As missões militares, ela tem um tempo determinado. Sim, E a missão de Paulo, de todos os tonos, sempre estão linkadas a um tempo determinado. Então, assim, nós não sabemos o tempo, mas Deus sabe. E é isso que caracteriza, Gesa, o missionário. então, Jeff, diferencia um pouco de ministério, né? Quer Totalmente, dizer, totalmente. acaba diferenciando. Às vezes as pessoas tratam a missão, o trabalho missionário como algo ministerial, mas o trabalho ministerial é um e o trabalho missionário é outro. É mais ou Nós, menos isso aí. é isso aí.
É mais ou menos não. É exatamente isso aí. Eu fui E meio. você foi certeiro. Por quê? A função do missionário é cumprir a missão dele como um implantador da semente do evangelho. E quando ele implanta isso, ele pega o cajado, entre aspas, né? Vamos botar que seja assim, né? Sim, A autoridade ortogada sobre ele, e passa para o próximo. Quem é o próximo na lista para seguir? É o pastor. perfeito. Cabe o pastor pastorear, né? No caso, ele treina, ele prepara um pastor, ele prepara alguém para guiar essas ovelhas, guiar esses irmãos para a sua jornada até a eternidade. Mas aí já é a função de um pastor. Por que o pastor? O pastor é local. Perfeito. É o ministério dele cuidar. É o ministério dele zelar pela igreja. Ah, é possível ser um pastor missionário? Sim, temporariamente. Mas desde o momento que eu fico fixo numa igreja e ali se torna o meu local de trabalho, eu passo a ser um pastor e posso ser um evangelista. Correto. Um evangelista, aquele que leva o evangelho. Você entendeu? É também missionário? Sim. Em algumas horas, sim. Porque ele pode chegar em lugares que o evangelho não está, entendeu? Mas o missionário em si, por si próprio, que segue a carreira como missionário, ele faz como o apóstolo Paulo. Ele vai até o lugar, ele implanta. Vem cá, Timóteo, agora você vai cuidar e eu vou para outro lugar, dar continuidade ao Perfeito. meu trabalho. Vai abrindo trabalhos à frente. Trabalhos à frente. Perfeitamente. Essa é a característica principal. Muito bem colocado, muito bem definido aí. Irmão Jefferson, dificuldades e vantagens para se pregar missões nesse tempo, a nossa geração. Vamos falar um Ah, pouquinho sobre isso aí. As então, dificuldades e as vantagens que nós temos. A gente sabe que quando Paulo, né, Pedro, João pregavam naquela época, né, quando a igreja estava ainda começando, existia dificuldades próprias daquela época. Não tínhamos uma tecnologia como temos hoje, né? uhum, O sistema mais avançado de interação era as cartas, né, que se sim, usava. Até esses dias eu estava lendo um texto muito interessante onde Paulo estava enviando uma carta para a igreja de Colossenses e ele pediu para que aquela carta fosse levada para Laodiceia e a de Laodiceia fosse levada para sim, Colossenses. Ou sim, seja, sim. A troca, né? A foi o troca. e-mail daquela época, né? A Sim, sim, interação, né? Que sim, ele sim. queria que acontecesse ali, as igrejas estivessem interagindo na troca das cartas que trazia a doutrina, o ensinamento para aquelas igrejas. E isso me chamou muita atenção, porque eu vi ali um recurso, o apóstolo Paulo usando o recurso daquela época. Uhum, Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso, as dificuldades. Em cima dessa questão das dificuldades, eu estava fazendo uma análise, uma pesquisazinha rápida, uhum, e eu descobri, irmão Jefferson, que hoje nós temos no mundo cerca de 7,8 bilhões de pessoas no mundo. uhum, Dessas 7,8 bilhões de pessoas no mundo, apenas 2,18 são cristãos. uhum, 1,6 bilhões muçulmanos. uhum, 1,1 bilhão são pessoas que se declaram sem religião. uhum, Aí a gente começa a observar por esses dados aqui que nós temos muito mais gente uhum. para ouvir o evangelho do que já foram, né, alcançados, pelo menos ouvir alguma vez o evangelho. A gente tem uma dificuldade, né, que precisa ser superada. Eu vou pegar esse gancho seu aí e vou dar um estalo aqui que vai dar um norte bem legal nessa sua colocação. Faz de novo aí a estatística para mim, por favor.
Vamos lá. 7,8 bilhões de pessoas no mundo. No mundo. No Ok. mundo. Desses 7,8 bilhões de pessoas no mundo, 2,18 se declaram cristãos, né? Ortodoxos, católicos, Sim, evangélicos e sim, por aí sim. vai. 1,6 bilhões se declaram muçulmanos, islâmicos. Uhum, sim. 1,1 bilhão se declaram sem religião. E aí, Dizem que não creem em isso, nada. perfeito. E aí eu vou no ponto do chave aí. O planeta ele tem essa quantidade toda de pessoas, 7 bi, né? A gente vai trabalhar Perfeito. assim. Sendo que dos 7 bi, elas não são divididas igualmente. Existem países, ou melhor, continentes, que eles são os mais populosos do mundo, ou seja, mais de 30 a 40% das pessoas moram nesses continentes. A Ásia, por exemplo. A Ásia. E dentro deles nós temos aí em destaque a Índia e a China. Então, quando você fala 7 bi e compara isso em relação à religião, a gente somos literalmente direcionados à vertente de que nós temos que olhar para onde tem mais pessoas, Perfeito. menos alcançadas. E isso nos lança a Índia e a China. Pra você ter uma ideia, a quantidade de pessoas na Índia é tão grande que se todos os indianos pulassem ao mesmo tempo um pulinho só do chão, a Terra saía do seu eixo de rotação. É... A força exercida pelos pés de todos os indianos batendo no chão seria capaz de tirar a Terra do seu eixo pela quantidade de pessoas que tem lá. Que Agora, eles o que não é pulem. que eles não pulem, tomara! Então, queremos mudar a trajetória da Terra Deixa de eles forma quietinhos que lá. Não fale para eles isso aí. não fale, entendeu? Isso foi comprovado cientificamente, tá? Mas o que é mais interessante dentro dessa história é que eles têm 33, se eu não me engano, 33 bilhões de deuses. E dentro deles, eles têm uma quantidade muito enorme de deuses, porém, existe também muitos ali que não crê como nós cremos, tanto na Sim. China quanto principalmente na China em si. A questão é, se o nosso objetivo, e aí vamos lá de novo para a palavra da missão, qual é o objetivo, qual é a missão da igreja? O senhor me responda. Pode me responder. Almas. Almas. Ganhar almas. Ganhar Se a almas. missão da igreja é ganhar almas, essa é a missão da igreja, é o propósito. Eu teria que investir os meus recursos para cumprir a minha missão. Perfeito. Sendo que, para mim investir esses meus recursos, e eu tenho que ir a alma, e pela quantitativo que você falou de 7 bi, né, para eu reduzir rapidamente, drasticamente, essa quantidade de pessoas que ainda não ouviram, ou se ouviram não creram, eu tenho que investir aonde elas estão. Perfeito. E aí vem a questão de como nós enxergamos a missão. Quantos de nós falamos mandarim? Quantos de nós falamos hindi, que é a língua da Índia? Quantos de nós falamos a língua da China, né, o chinês? Poucos, raros. Ou seja, queremos que Cristo venha, queremos cumprir a nossa missão, mas vamos botar 70% do planeta está do lado da Ásia Perfeito. e nós atacamos do outro lado. Entendeu? E nós Complicado. atacamos nós atacamos do outro lado. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, é uma questão de realmente entendermos a nossa missão. Então, Visão. a visão, perfeito. A dificuldade que eu vejo em missões hoje é essa. É as pessoas entenderem qual é a missão da igreja. Hoje, isso não é a preocupação de Isaías.
A preocupação não está em cumprir a missão que Deus deixou para nós. A preocupação está, me desculpe dizer, é, Não, é vamos botar preciso ser claro, né? É preciso. assim, a preocupação está, muitas das vezes, na, botar assim, na arquitetura, na estética de templos, de meios que não que seja ruim. Eu acho que assim, acho que realmente a gente deve buscar excelência em tudo que a gente faz, mas a questão é o quanto eu invisto proporcionalmente É. em um para o outro. Acaba caracterizando uma ostentação, né? Uma ostentação, entendeu? Então, assim, eu acho que tudo exige um equilíbrio. Se a minha missão é ganhar almas e as almas estão no norte, eu não vou investir tudo que eu tenho no sul, porque aí a minha missão ela nunca vai ser completa, ela nunca vai, Correto. nunca vou conquistá-la, entendeu? Então, assim, é interessante a gente entender isso, porque, repare bem, se a trombeta hoje tocar e Jesus chamar a sua igreja, é porque a gente cumpriu a nossa missão. Que todo mundo ouça, não é aceitar. Isso é outra É, coisa muito importante. claro, sem Tem dúvida. muita gente que acha que é quando todo mundo aceitar. Não, é quando todo mundo ouvir. Ouvi. E aí, quando a gente fala de todo mundo ouvir, aí entra a sua segunda colocação. Qual é a parte fácil, qual é a parte boa de hoje? A tecnologia. Por exemplo, nós mesmos estamos falando uma posição, outra em outra, e muitas pessoas É, estão vendo. Isso tem aproximado a vinda de Jesus assim, ó. O tempo verdade. tem se encurtado. É, é fato a gente entender que a tecnologia ela veio como uma bênção, desde que ela seja usada da forma de abençoadora e Correto. também como um instrumento para cumprir essa missão. Olha só que legal, vou te dar um dado, já que você gosta de dados, eu também gosto de dados. Então vou dar um dado para você e para a Temos galera aí que algumas está coisas em comum. isso, para a galera que está nos assistindo aí. Olha só, para você entender. É, no mundo, o lugar, o segundo lugar. Repete aí porque picotou aqui. Então, no mundo da Sim, tecnologia, o Brasil ocupa o segundo lugar o segundo lugar. com mais pessoas que têm acesso à internet via celular no mundo, nas redes sociais. É isso aí. Eu usei esses dados domingo na reunião, na escola dominical sobre mídias. Ah, que legal, que legal. Então, assim, peraí, aí eu vou naquela palavra que a gente ouve desde pequeno, né? Pô, o Brasil é o celeiro do mundo. O Brasil é o celeiro de obreiros para o mundo. E a gente pensa assim, poxa, realmente temos bastante pessoas, mas imagine se a gente é o segundo maior, só perdemos para os Estados Unidos, consumista, né, da Sim, internet via celular, dentro das redes sociais, significa que se todo cristão brasileiro entendesse que na sua mão ele tem uma ferramenta de pregar o evangelho, ele não precisa ir para a China, ele só precisa direcionar o celular dele para a China. Ele só precisa exatamente. direcionar o celular dele para a Índia. E essa estatística que você tem aí, ela vai, ó, É diminuir. verdade. E nós vamos alcançar a nossa missão. Então, o ponto bom e positivo é esse. É que a tecnologia está nas nossas mãos. E Deus chamou o Brasil para isso. Deus chamou o Brasil para fazer esse alcance. E por isso talvez nós somos o segundo consumidor maior de internet do mundo. Agora, a dificuldade eu, é nós entendermos a verdadeira missão da igreja. Tem tanta coisa para distrair a gente hoje, É, tanta coisa para distrair a gente hoje, que a verdadeira missão a gente não consegue entender. e essas coisas não estão aí por acaso. Também faz parte de uma estratégia Claro. do inimigo para tirar o foco da igreja, né? Dos crentes, dos irmãos. Michele entrou aqui. Pai do Senhor, Michele!
Um Michele, abraço, Michele. Olha, é bom que você cite aí, porque aqui o meu travou, viu? vou. Ó, Parou aqui no Elizabeth José também. Valadão aqui. Elizabeth entrou. André Teixeira. O pessoal lá do Sítio Areal. Maravilha. Fala, varão de Deus. Tô aí nesse sítio. Que mais bom lá do Sítio Areal. É, isso aí. O pessoal tá aqui com a gente Benção aqui, ó. pura. Graças a Deus. Ligadinho na gente aí, viu? Maravilha. Isso só Então a gente. estimula a gente, né? Motiva mais e mais. Com certeza, porque, rapaz, é interessante isso. Você já parou para pensar quanto brasileiro tem a capacidade de influenciar pessoas através das redes sociais? E eu Pois acho é. que Deus tem nos chamado para isso. Ele tem nos chamado. Eu, eu vi alguém do meio da imprensa aí, né, dizer uma certa feita que as duas coisas que mais você encontra na internet é pornografia e Uhum. o evangelho. São as Sim, duas coisas que você mais encontra na internet, nas redes sim, sociais. Você vai encontrar sim. lá no TikTok muita coisa que não Uhum. presta, erotismo, estímulo à sexualidade, vai encontrar. Mas você vai encontrar muita mensagem também. Muitos Uhum. pastores, muitos crentes que colocam ali um louvor, que colocam uma mensagem de um vídeo curto. Então, são as duas coisas que você mais encontra na internet. A gente só precisa saber aproveitar bem isto, né? Uhum. Se nós temos esse espaço, esse acesso, aproveitemos para pregar o evangelho, para divulgar a palavra de Deus. Cuidado com aquilo que se posta também, para que não traga uma má interpretação, uma má Sim, compreensão. sim. E dessa forma, como você bem colocou aqui, vai ser possível a gente entrar em muitos lugares que fisicamente nós não temos condições de entrar, mas a internet nos permite isso, né? As redes sociais nos permitem. Até o idioma hoje você tem aplicativos que faz a tradução. Então, Tradução, rapaz, tradução, entendeu? impressionante. É algo que assim está acessível. Mas mais uma vez a gente volta àquele ponto lá do inicial que a gente começou. Qual é a missão? Qual é a missão da igreja? Qual é a sua missão que está aí assistindo esse vídeo junto com a gente, essa live junto com a gente? Né? Taylor entrou aqui e Um começamos a abraço para pensar. o Telho. Isso, está aqui já escrevendo aqui. Temos que ser uma boca na terra. É isso aí, meu irmão. Temos que usar a ferramenta que Deus nos deu. Tem a Val Gonçalves aqui falando assim: Poxa, que pena que travou, Jesaías. Que ela estava aqui acompanhando com você também. Val é de Minas Gerais. Ah, é? Oh, que É, legal. Seja bem-vinda, minha irmã. Viu? Esteja aí com a gente aí. A gente vai começar uma série aí, eu e o Jesaías, a gente está opa, bolando uma série aí que vai rodar aí o mundo aí, em nome de Jesus. E eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas. Mas é como vamos você falou, trabalhar. vamos trabalhar. É como você falou. Se nós entendermos o instrumento que Deus colocou nas nossas mãos, nós poderemos reverter aquilo que o inimigo tem tentado. O inimigo sabe disso, né? Ele sabe que nós somos consumidores de internet, ele sabe que nós somos consumidores da rede social. E, e quando se fala em nós, eu falo nós no sentido, não eu e você, mas no sentido dos jovens, no sentido Sim, dessa geração a qual está aí a porta, né? E quem vai cuidar deles? Até porque existem missionários online. Missionários que não vão com os pés, mas eles vão com as palavras, eles vão com os verdade. seus vídeos, eles vão com as suas mensagens que são lançadas e que alcança lugares que nunca eu e você entraria. E uma certa vez eu vi um comentário do Neymar, ele falando que ele assistiu os vídeos de um Sim. pastor jovem que coloca as suas mensagens, e ali aquelas mensagens tocavam a alma dele, até que ele de David, até que convidou ele para conhecer pessoalmente.
E eu fico imaginando, Senhor, talvez naturalmente nós não poderíamos entrar ali, né? Por uma questão até mesmo do jogo, dos compromissos que Neymar tem. Mas a tua palavra entrou, chegou até ele, e no momento Lá certo. no cantinho, no quarto, quando ele está ali descansando o corpo para Exatamente. no dia seguinte treinar, vai lá dar uma mexidinha no celular e de repente está lá uma mensagem bíblica, um pastor, um louvor que vai tocar no coração e vai começar a trabalhar a mudança na vida daquela pessoa. Exatamente. É isso aí. E é isso aí a missão. Deus, sabe, eu não tenho nada contra, pelo contrário, eu acho que a internet, ela é uma bênção de Deus quando ela é usada para cumprir o propósito de Deus. Na verdade, irmão Jefferson, a gente precisa se conscientizar de uma coisa. As redes sociais, a internet, ela veio para ficar. Nós estamos aí prestes a entrar numa nova revolução, uma segunda revolução digital, que é o 5G, Sim. que eu já estive estudando um pouco sobre isso. Inclusive, é matéria de faculdade também. Na faculdade que estou fazendo, nós estudamos uma matéria só sobre isso. Uhum. Estamos prestes a enfrentar, a experimentar uma segunda revolução digital. O Uhum. 5G promete trazer para nós uma evolução maior do que a internet já trouxe até aqui. Uhum. Então, é algo que a gente tem que entender que faz parte da nossa vida e vai fazer cada dia que se passa, nós estamos cada vez mais envolvidos no mundo digital. Nós precisamos ser crentes nesse mundo, ser missionários nesse mundo, É falar do verdade, amor de Deus nesse mundo. Essa é é a verdade. verdade. Né? Agora, Pô, a velocidade também é algo muito importante, porque a 5G ela vem para, por exemplo, para, como você falou, gerar uma velocidade impressionante de dados, de transferência de dados e informações. Agora, que informação é essa? Que informação é essa que está sendo lançada? Então, eu acho que a gente ainda está muito aquém do que poderíamos estar a nível missionário, entendeu? A nível missionário, nas redes sociais para alcançar aqueles que estão perdidos. ainda falta uma conscientização maior. Muito maior. É uma ferramenta tremenda e que, na verdade, são poucos que falam sobre ela como uma ferramenta para evangelização, para pregar o Perfeito, evangelho, entendeu? Eu acho perfeito. que essa live que você está fazendo, ela já é um início, já é uma porta para muitos que estão precisando agora entender que são importantes no reino. Verdade. Vocês são importantes no reino. Tão importante que Cristo ele determinou que a missão da igreja é alcançar o maior número de pessoas possíveis para que não se perdesse, mas que tivesse a vida eterna. Ainda que lá no Éden, Cristo, né, ele expulsa, né, Adão e Eva depois que peca, mas ele já cria um plano de salvação dali mesmo, para dizer, ó, eu estou te expulsando, mas lá na frente eu estou pronto para te salvar. É, É porque a missão dele sempre nunca foi deixar ninguém para trás, mas sim lhe ter todos os direitos à eternidade. Mas ele deu livre-arbítrio, onde as pessoas podem escolher querer ou não. Porém, e até mesmo o livre-arbítrio, ele é colocado e aplicado quando eu, o mensageiro, apresento a mensagem. Porque ele vai ter como escolher o certo e o errado. Essa é a função do missionário. E, perfeito. e pegando essa vertente, eu quero deixar isso aqui claro para todos que estão ouvindo junto com a gente. A função do missionário não é ganhar ninguém. Existe Opa! vamos dizer assim, um equívoco de que você está indo para a tribo para mudar a tribo, para mudar os costumes da tribo lá. Tá errado. Não, a gente não está indo lá para mudar os costumes da tribo. Isso é errado.
A gente está indo para lá para anunciar a Cristo e dando a Ele a oportunidade de escolha. Perfeito. Isso aí é a semente que a gente deixa. Quem vai escolher se ele quer manter os costumes dele da tribo ou se ele quer conhecer a Cristo será ele, Correto. através do Espírito Santo de Deus. E muitos, sim, muitos sociólogos, posso dizer assim, muitas pessoas da área de preservação cultural, históricos, Antropólogos. antropólogos, eles têm uma certa vertente achando que nós estamos ali para mudar a cultura deles. Não. Nós estamos ali para dar mais uma opção a eles de escolha. E quando Correto. eles têm essa opção, nós cumprimos a nossa missão de ter anunciado a Cristo. Nós não queremos mudar ninguém. Nós queremos que o Espírito assim o faça, segundo a escolha natural de cada um. Entendeu? É levar a verdade e deixar as pessoas escolherem Escolherem o que querem. entre a verdade e a mentira, né? É mentira. Deixar. É isso aí. Você Esse é o pega. diferencial, né? Esse é o diferencial. Então, assim, toda vez que se fala de missão, sabe, Jesaías, toda vez que você pensa em missões, você tem que pensar isso. Eu vou anunciar, eu vou dar a ele a opção. Quando eu cheguei na África, que no país em que eu estava, 99% era muçulmano. Então você olhava para o lado, para outros via muçulmanos, eles rezavam 5 vezes ao dia, faziam suas práticas religiosas, mas eu nunca faltei de respeito com nenhum deles. Pelo contrário, éramos grandes amigos. Porque ele entendia que eu era cristão e eu entendia que ele tinha a religião dele. Mas, assim como ele me apresentava a religião dele para que eu o conhecesse, eu também apresentava a minha a ele. Correto. A dele eu já conhecia, porque já havia sido apresentado por outros. Mas a minha, ele nunca teve a oportunidade de conhecer. Passou a ter a partir daquele momento. Então, é direito de todo mundo ter a oportunidade de conhecer uma segunda religião e principalmente a de Cristo. Maravilha. Conhecereis a verdade E a e a verdade verdade nos vos liberta. libertará. É isso aí. Perfeitamente. Bom, Jefferson, Perfeitamente. olha, o tempo voa. É Boa, né? impressionante. Nós já estamos aí com 50 minutos. Com 50 Uau. minutos. Nós vamos tentar. Eu gostaria que você desse uma palavra aí panorâmica sobre o que a Demadevep está fazendo, poder a Uhum. gente fechar aqui, né? E já vamos ficar aí combinado para a gente fazer uma outra live aí, porque a gente precisa falar com mais profundidade sobre o trabalho que está acontecendo no sertão e também na África. Temos Sim, sim, muita sim. coisa para falar, muita coisa mesmo. Mas eu gostaria que Isso. você falasse aí, você como diretor do Demadevep, você Uhum. falasse aí o que está acontecendo, quais são os trabalhos que estão sendo feitos atualmente, né? Fala Uhum. alguma coisa para nós sobre esse trabalho que está sendo implementado no momento aí, na sua direção, como diretor do Demadevep. Sim, então, nós estamos hoje, né, como diretor da Secretaria de Missões daqui do Ministério de Venda das Pedras. Junto conosco aí, sempre em parceria, né, nosso pastor Zé Carlos Miranda e também pastor Jean, de comum acordo a nós, né, e estamos aí trabalhando para cumprir essa missão. O Demadevep ele tem como princípio pregar o evangelho a todos, mas principalmente nos lugares onde não houvera sido pregado, ou seja, os lugares mais remotos, com maior carência, aonde o evangelho entra, ele não entra só o evangelho, ele entra o amor, a misericórdia, entra o social, aqueles braços que a gente falou de missões lá no início, que não é unicamente aquele, mas faz parte do contexto. Correto. É, então a gente pegou essa vertente e começamos a procurar.
né? Começamos pela África, né? Vamos dizer assim, pelo direcionamento do Senhor, a qual estava mais fácil, mais próximo no primeiro momento. Aí Deus então nos leva para o sertão. Continuamos com essa vertente de entrar em povoados que têm o menor PIB, né, brasileiro, que são povoados mais carentes, mais pobres e os mais necessitados para levar esperança para esse povo, através do profissionalismo, através de escolas de futebol, de esporte, tirar as crianças da roça, e dar ela comida, dar ao país trabalho e ao mesmo tempo conhecendo a Jesus Cristo, que é o que nos motiva a ir e pregar o evangelho e compartilhar desse amor. Amar o próximo como a ti mesmo. Então, dentro dessa vertente, nós entramos no sertão. A gente pensou, né, que iria demorar muito tempo, mas quando você coloca o coração, e é isso que eu queria dizer para você, tudo que você faz, faça com alegria, faça com amor, faça com a sua inteira Amém. dedicação e coloca ali o seu coração naquilo. E quando você faz isso, florescerá. E foi o que Amém. aconteceu no sertão. Ali nós colocamos o coração e Alcinei foi para lá, né, junto com Raquel, acreditou nesse projeto. Foram os nossos primeiros missionários a serem enviados para ali, apesar de já terem tido uma experiência enorme em Apodi, no outro estado do sertão, Rio Grande do Norte. do Rio Grande do Norte, mas ali a gente foi para Bahia, desbravar ali alguns povoados e hoje está 100% adaptado ali em Macaúbas, crescendo cada vez mais. Hoje estamos atingindo 300 famílias com os projetos sociais. É um marco enorme. 300 famílias já é para um trabalho de 8 meses, vai para 9 agora, né? Na verdade, 1 ano e 2 meses. É, é um marco muito grande, né? Estamos com 150 crianças nas escolas de futebol, né? Que Então são maravilha. crianças que não tinham uma recreação, não tinham que brincar, não tinham o que é, botar assim, se envolver para desviar do caminho errado, e hoje elas têm, pela misericórdia do Senhor, são 150 crianças todos os dias assistidas pelo projeto, né? Então, assim, de uma forma direta ou indireta, né? Ou no dia do futebol, ou na casinha de paz, eles estão sempre em movimento, né? E temos ali também, depois o envio de Edilane, de Júnior, né? Que Sim. estão lá em Veredinha. Lá em cima, adotamos também o pastor Bernardino, Lucas, que estão com outro trabalho também na mesma vertente de futebol, ajudar. E agora, tem novidade, Jesaías. Opa! Novidade para aqueles que estão nos assistindo aí. Nós estamos com um casal novo agora que foi enviado tem 15 dias. Aí você para e pensa, como a gente começou e como nós É, estamos hoje, né? Éramos apenas uma secretaria local e hoje nós estamos nos tornando uma agência enviadora de missionários. E foi o segundo casal, o terceiro casal agora, Momanel, do Minério, está indo para lá com a esposa, já está lá no Irecê, lá em cima, sim. tá? E tem uma jovem aí, não posso falar não, que ainda é segredo, mas tem uma jovem aí que está num teste aí de treino aí, Está lá. amadurecendo a ideia. Não, já estava lá, veio agora. É? É do nosso grupo jovem da igreja, tá? E já Sim. disse para mim, numa reunião de ministério, a mãe dela falou comigo que ela está decidida e definitivo. Então, assim, Deus tem feito, né, realmente coisas que a gente não pode imaginar, né? E na África também, né? Temos trabalho na África, na Índia. Na África já estamos com 40 obreiros, né, sendo Nosso amigo treinados. Pastor Sami. Nito vai estar aqui com a gente, viu? Vai, Depois aí, vamos trazer ele. na próxima live aí, se prepara aí que vai estar a Sani aí com a gente aí para a glória Isso. do Senhor. Vamos trazê-lo. E temos também aí na Índia, né? Lá na Índia o pastor Sebastião com uma creche
com mais de 450 crianças lá na Índia. Deus tem feito grandes coisas. E o nosso sonho, aqui local, né, aqui dentro do nosso bairro, é a gente continuar com os projetos aí, né, de evangelismo, de visitas nos lares, e agora a gente está com um sonho aí de fazer alguns trabalhos aí com a música, né? A gente não posso contar porque senão vai tirar a surpresa aí, mas vai ter um Natal diferente aí, vai ter um Natal Especial. especial aí na praça aí que vocês vão ver aí. E vai ser bênção aí para a glória de Deus. Maravilha, maravilha. Viu? Bom, Jefferson, a hora está indo embora. Que pena, É, né? Mas enfim. deu para perceber que nós temos muito conteúdo relacionado à missão para a gente falar aí em outras lives e com certeza nós vamos ter aí um aumento cada vez maior aí de pessoas nos acompanhando, porque eu acredito que as pessoas que estão nos acompanhando hoje certamente vão falar bem desta live e vai a outros a entenderem a importância de acompanhar junto conosco aqui para que Está aqui, isso, está se aqui o desperte. Márcio. Isso. O Márcio está aqui com a Marcos, gente. Controle. Márcio, o Márcio Silva, Silva, isso. um A paz do abraço, Márcio Silva, Senhor. esse aí está sempre conosco. Infelizmente aqui Isso. travou. Se tiver mais alguém aí, pode falar, meu companheiro, Vou dizer aqui, porque ó. aqui travou. Henrique estava lá em Macaé, que foi também do nosso Opa, ministério. um abraço, Henrique, Deus abençoe. Isso. Pedro Janete. Pedro Janete, Deixa eu ver aqui. Gabriel Paulista. bênção. Leandrinho também entrou, Leandrinho da Central. Leandro, a paz, meu companheiro. Tem o pessoal, turma Tia Pele. Tia Pele, que tem uns nomes que são só as siglas aí, a gente não consegue Às vezes ver dificulta um todos, pouco. né? Verônica, Ruth, Batista, Bom. Cidinha. Cidinha falou, travou, mas já destravou, graças a Deus. E aí, estamos É, aí na benção. de vez em quando dá umas travadazinhas, mas logo libera. É coisa rápida, né? Isso. E Marcos Figueiredo. Nosso companheiro Amém. Marcos, um Isso, abraço. irmão. E aí, tamo junto. Tem uma turminha boa com a gente aí, Jesus. Bom, isso aí. A gente fica feliz e isso só nos motiva, né? Para que a gente possa fazer outras lives semelhantes a essas. Então, Meu ó, companheiro, aqui, vamos ó, fazer uma brincadeirazinha rápida aqui. Isso, Elizabeth Ferreira, sou de Macaé, a paz do Senhor, irmãos. A paz do Senhor. Maravilha! Pai do Senhor Elizabeth, um abraço para o nosso povo aí de Macaé também, que Deus Isso abençoe. aí, isso aí. É a terra do petróleo lá também, rapaz. Marquinhos botou aqui, Marco Figueiredo, vamos musicar. É isso aí, galera. É a área dele, né? É o É mestre. isso aí. Usar o instrumento que Deus nos deu aí para fazer a obra missionária, em nome de Isso é muito Jesus. importante. Bom, Jefferson, vou fazer uma brincadeira contigo aqui. Um Vamos lá? ping-pongzinho. Eu vou Vamos citar lá. uma palavra e você, com o mínimo de palavras possíveis, vai definir. Tá certo? Para a gente Tá fechar aqui a certo. nossa live. Uhum. Um momento marcante na vida. Casei com Kaline. Valorizou, hein, Macaline? Valorizou, que maravilha. Um sonho pessoal, um sonho seu. Um sonho pessoal meu, uma igreja em cada território do Níger. Boa. Já está começando o sonho a se realizar. Bem Um próximo. lugar que você gostaria de conhecer, que você não conhece ainda. Eu não conheço ainda. Se eu disser para você, você vai acreditar. Alasca. É Eu mesmo, rapaz? É, tenho mas é um lugar curioso. É um lugar muita curioso. vontade de conhecer o povo que mora lá, os Curioso. esquimós, que é um povo não alcançado. É verdade. Muito bem observado. Um versículo preferido da Bíblia. É isso, todo missionário, né? Atos 1:8, né? Receberei virtude e poder que há de vir sobre Ser minhas vós, testemunhas. em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. É coisa de missionário mesmo. Tem que ter O evangelho para você é, tudo. família para você é,
Tudo. E quem é o Jefferson de França? Quem é esse camarada? Servo. Certo? Servo do Senhor Jesus. Travou um pouquinho aí, mas soltou. Travou, travou. Então, Você respondeu o quê? servo do Senhor Jesus. Maravilha. Tá aí. Servo do Senhor Jesus. Eu quero agradecer a todos que acompanharam aqui a nossa live conosco. Deus abençoe. Foi uma honra ter vocês aqui junto conosco. A live vai permanecer gravada aí para vocês compartilharem e convidar outros amigos também a acompanhar. Você que não está seguindo aí o nosso querido irmão Jefferson, missionário pastor Jefferson, siga ele aí nas redes sociais. Se alguém não me segue aí, me siga também. E vamos Amém. juntos aí trabalhar, interagir, para que, através da nossa unidade, a gente possa estender, fazer o reino de Deus crescer cada vez mais, né? Bom, Daiane, Jefferson, Daiane botou aqui, ó. Cheguei. Daiane um Sobral abraço para botou você, aqui. Daiane. Ela me cobrou que na live passada ela escreveu alguma coisa e eu não vi. Eu disse para ela, Daiane, Daiane, travou. Novamente eu estou aqui amém. travado e graças a Deus que você está acompanhando aí, viu, Jefferson? Só, E aí, ela já está Sabrina sabendo. Silva também. Sabrina Silva Sabrina, também. um Isso. abraço. Agora, Daiane podia cantar com a gente um dia, né? Lá na África, né? Levar ela lá Ué, para fazer leva o um Robson para tocar e ela para takezinho. cantar. Imagine com um fundo assim da girafa, do leão, do hipopótamo. O hipopótamo batendo lá na água, Com maravilha. certeza, com Isso aí. certeza. É essa. Vai ser bom, vai Ela tá ser botando bom. aqui, ó, tá perdoado, tá perdoado. Ela botou para você, pastor, tá Bom, perdoado. Jefferson, faça suas considerações finais, uma oração Amém. e a gente desliga encerrando aqui, agradecidos a Deus. Amém. Então, eu quero agradecer em primeiro lugar a você, meu amigo, que abriu essa oportunidade para a gente estar falando de missões. Eu creio que Deus tem muito para a gente através dessa porta aí que está se abrindo. Quero agradecer também a Deus, a minha família, a minha esposa que está ali com o meu pinguinho, com o meu pequeno ali no quarto ali orando, Um abraço, recebendo irmã ali para dar Kaline, tudo certo, porque sem ela, ela é o meu braço direito e esquerdo e a missão só acontece assim em família. mulher de E Deus. isso, e na próxima vai estar junto com a gente aí, se Deus Em quiser. nome de Jesus. E a todos que têm junto conosco aí somado na obra do Senhor, junto com o Demadevep, toda a equipe do Demadevep e todos que têm participado, tá bom? Maravilha. Termine com uma oração, por gentileza, Oração? e a gente fecha. Então vamos orar. Posso orar em francês? Opa! Amém? Eu não vou entender nada, mas o importante é que o senhor entenda, eu vou falando amém e dando glória a Deus. Amém, Faça amém. uma parte em francês e uma parte em português. Pronto. Tudo bem, sem problema. Então vamos orar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Eu quero te pedir que a tua graça e a tua misericórdia seja com todos aqueles que assistiram essa live. E que tu venha invadir os seus seres, as suas casas, as suas famílias, Senhor, incendiando com o amor de Cristo, Meu porque é um Deus. amor incondicional. É um amor que não tem fronteiras. É um amor, Senhor, que é Pai, que verdadeiramente dá a vida àqueles que não têm mais Amém, vida. Jesus. Por isso, Deus toca, cura os enfermos. Pai amado, livra-os, Pai, e que eles venham conhecer a Ti como um eterno Salvador e Te aceitar, Amém, Senhor, para todo Jesus. sempre. Para aqueles, Senhor, que já fazem parte do reino, Pai amado, que eles venham ter esse propósito, dessa missão, de Ó alcançar, Deus. Senhor, o objetivo de anunciar o Teu Evangelho a todos. Seja com toda a Tua igreja. Merci beaucoup pour tout le monde qui a écouté cette prière et je crois que Dieu va faire grand chose. Béni à Niger aussi, tout le monde qui est là, et toute la mission, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Obrigado, irmão Jefferson. Deus abençoe, Vamos pastor. junto. Amém, meu Firmes. amigão. Paz.